notícias de paz e alegria. Vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Toda sua majestade a manjedoura acolheu para escrever a nossa história. O menino Deus, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Numa noite escura veio ao mundo a luz dos homens, a esperança e âncora da alma que a estrela anunciou. O Messias prometido, profeta, rei de justiça, sacerdote para sempre, Jesus Cristo Senhor. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso culto online. Não estamos presentes ainda, mais uma vez, né, com culto presencial, mas como é bom, ainda assim nós podemos ter um tempo de celebrar o nosso Deus, de poder assim, nesse período de advento, e onde está muito próximo o Natal, e a gente vai na próxima sexta-feira celebrar o nosso culto de Natal. Também não sabemos se vai ser presencial ainda, né? Mas vamos poder celebrar a esse Deus menino que veio à Terra, mas que veio com um propósito de se tornar homem e morrer em nosso lugar para perdoar os nossos pecados, e assim ressuscitou, também sabendo para nos provar que a gente vai um dia poder aguardar a sua volta e assim poder nos reencontrar com Ele quando Ele vai restaurar todas as coisas. Por isso, o Natal é tempo de celebrar a paz, porque nós lembramos que nós temos um Deus no controle da história, e é por isso que nós nos alegramos quando podemos cantar paz na terra entre os homens, porque Deus quer o bem de todos. E além disso, quando nós então cultuamos a Deus nesse tempo de culto online ou presencial e no nosso dia a dia, nós estamos então justamente professando a nossa fé no significado do Natal, na história do Natal. Nós falamos que cremos nesse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós falamos que louvamos a Ele porque é Ele o único que pode mudar a história do nosso mundo. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti, acredito em Jesus Cristo,
Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não seja em luz, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu, e que a igreja viva este amor. Creio em Ti, creio em Ti, e as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Em breve voltará. Então, mais uma vez, que bom que nós podemos estar juntos, por mais, claro, que não é o ideal, não é o que gostaríamos estar num culto online, mas como eu sempre falo, ainda assim é importante, ou é um privilégio que nós temos, que em meio a uma pandemia nós podemos celebrar culto e ainda assim celebrar com nossas famílias. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens com o tema A História do Natal. E nós estamos em uma série, então, olhando para a história do nascimento de Jesus, observando, estudando os textos que falam sobre o nascimento de Jesus. E a primeira coisa que nós estamos realmente fazendo a respeito dessa história, que nós começamos já na primeira temporada, é entender o significado. A segunda temporada, então, de reflexões sobre o nascimento de Jesus, nós estamos com o propósito de entender como nós devemos reagir em relação à verdadeira história, o verdadeiro significado do Natal. E assim nós, então, em primeiro lugar, nessa segunda temporada, olhamos para a dúvida, ou seja, uma das reações que muitas pessoas vão ter em relação ao significado do Natal é a dúvida. E nós, como cristãos, ou até mesmo não cristãos, chegando diante dessa história, devemos dar espaço para a dúvida. Não é pecado duvidar, não é pecado ter críticas ou questionamentos a respeito do Natal, mas com Maria nós aprendemos que a dúvida tem que estar aberta a buscar um significado, uma resposta, a buscar uma solução para aquilo que está em aberto. Então, primeiro, a dúvida é algo normal, antes da fé. Em segundo lugar, nós entendemos a partir da fé dos pastores que nós precisamos aprender a ouvir a Deus com muita atenção. Se nós queremos reagir à mensagem do Natal, nós precisamos, então, ouvir a Deus falando conosco com muita atenção. E o que ele fala com a gente? Bom, nós temos que ouvir ele dizendo que ele veio trazer paz entre os homens,
ou seja, ele quer o fim da guerra entre Deus e o homem e entre os seres humanos. E ele diz, vocês não precisam ter medo, porque eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu quero fazer as pazes com vocês. Então, na medida que nós ouvimos Deus atentamente falando isso para a gente, olha, não tenham medo, eu vim trazer paz, eu vim fazer as pazes com vocês, a tendência é que a gente pode, então, responder com fé a essa mensagem, a boa notícia do Evangelho. Ainda assim, há um outro ponto que é, na medida que nós acolhemos o Evangelho da paz, nós também precisamos ser pacificadores, levar o Evangelho às pessoas que estão à nossa volta. E aqui, então, vem um outro ponto que é, quando nós, como igreja, pregamos o Evangelho, quando nós anunciamos a boa notícia do nascimento de Jesus, a boa notícia do Evangelho, que é o amor de Deus pela humanidade, as pessoas vão ter que reagir também em relação a isso. Assim como nós fomos alcançados e talvez tivemos dúvidas, talvez nós não ouvimos atentamente e não cremos por isso, mas também há um outro tipo de reação que as pessoas têm diante do Evangelho. E eu quero convidar, então, você a ler o texto bíblico. Vai ser projetado, você pode ler na sua casa também na Bíblia. O texto bíblico de Lucas, capítulo 2, 25 a 35, é uma continuidade dos últimos textos que a gente leu até aqui, e que vai falar um pouquinho melhor sobre qual é essa outra reação que muitas pessoas podem ter diante da história do Natal. Nós vamos, então, ler esse texto. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes me despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o erguimento de muitos em Israel, e ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações serão revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Até aqui o nosso texto. Então, Natal geralmente simboliza paz. Assim como a gente viu mesmo na semana passada, e também a Maria, né, tanto aos pastores quanto a Maria, os anjos falando sobre esse menino que seria paz para os homens. Mas, no entanto, nós damos pouca atenção ao que, por exemplo, Simeão nos fala a respeito do Natal, que o Natal também é uma espada para a alma. E aqui esse texto basicamente está falando sobre essa história. Bom, a gente vai ver aqui que os pais de Jesus haviam levado o menino Jesus, então, ao templo, para que ele fosse circuncidado no 8º dia. E quando, então, naquele momento, eles chegam no templo, Simeão, de alguma maneira, é orientado por Deus, ele sente Deus alertando a ele, avisando que aquele menino não era qualquer outro menino que tinha vindo ser circuncidado. Aquele menino era o Messias. Aquela pessoa que Deus havia prometido que iria vir para libertar o povo de Israel, o povo de Deus. Então ele pega esse bebê nos braços e profere as palavras que são famosas, provavelmente para a grande maioria dos cristãos, onde ele diz: agora, Senhor, deixa teu servo partir em paz, de acordo com a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação. Então ele se alegra porque finalmente ele se encontrou com a salvação. Mas há um texto, então, essa parte do versículo 34 ao 35, que poucas vezes nós damos atenção e que poucas vezes é lembrado na época de Natal, onde Simeão diz o seguinte: este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Assim, os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Queridos, por que essa fala de Simeão é pouco lembrada? Sabe por quê?
Porque Natal, ele quer dizer que tem a ver com desconforto. E nós simplesmente, ou na maioria das vezes, nós gostamos de ouvir que Natal, ou aquilo que é o significado do Natal, tem a ver somente com coisas boas. Paz entre os homens. Mas, quando nós lembramos que a Bíblia ela fala que o significado do Natal tem a ver com uma reação, e que ao longo dos anos, né, nós vamos comemorando isso, nós precisamos também perceber que não somente as pessoas vão se alegrar com o Natal, não somente as pessoas vão ter as suas dúvidas transformadas em certeza, mas muitas pessoas vão ouvir a mensagem do Natal como sendo aquilo que Jesus, por exemplo, diz em Mateus 10:34, onde ele diz: não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas a espada. E rapidamente ele prossegue mostrando que não é a sua intenção, claro, a violência. Mas em vez disso, ele quer dizer que o seu chamado à obediência, à paz, também vai trazer conflitos. Também vai trazer relacionamentos complicados, porque muitas pessoas não vão gostar de ouvir, não vão gostar de entender o que o Natal quer fazer nas suas vidas, a transformação que o Natal traz para as suas vidas. Só que para conseguir ter paz, é necessário passar, de certa maneira, por uma guerra, por conflitos. Por isso, o Natal, acima de tudo, ele tem a ver com, em primeiro lugar, conflito entre pessoas. Veja o que diz aqui. A primeira parte da profecia de Simeão é que Jesus vai provocar queda e elevação, e será como um sinal de contradição. Então, Natal tem a ver com discussão, muitas vezes, entre as pessoas. Por quê? Bom, em primeiro lugar, Natal, o nascimento de Jesus, é algo controverso para muitas pessoas, porque ele afirma ser o próprio Deus. A autoridade que Jesus pede para si não é normal para a humanidade. Pense bem, quando Jesus, ele se intitula como sendo o próprio Deus, a primeira coisa para grande parte da humanidade é que nós vamos dizer, isso não faz sentido. Seres humanos são seres humanos, não existe alguém com poderes e nem mesmo poder alguém se intitular como um Deus, alguém que vem de fora. Não existe isso, é história. Então Jesus, ele se intitula como alguém poderoso, e um Deus é alguém que tem maior poder sobre todos os deuses da terra. Ele é o Deus, e isso já causa confronto. Mas Jesus também, ele se intitula como sendo um rei. Um rei maior do que Herodes, um rei maior do que o presidente da república do nosso país, um rei maior do que qualquer autoridade da nossa terra. E, de novo, que autoridade vai gostar de ouvir, assim como foi com Herodes, de que Jesus dizendo, olha, eu sou muito maior que você, eu tenho muito mais poder que você. Jesus, ele traz para si algo que confronta pessoas, e nenhum rei vai gostar disso. Jesus também vai dizer que ele é o único que quer ser dono da nossa vida. Ele quer ser autoridade sobre a minha vida e a sua vida. E pense bem, nós seres humanos, egoístas, e que gostamos de ter controle sobre tudo à nossa volta, nós não gostamos que alguém venha e diga, eu sou o teu dono. Eu quero ser o dono da tua vida. Eu quero mandar em você. Nós odiamos isso. Por isso, são afirmações que não vão deixar ninguém feliz de ouvir Jesus. E com isso é um primeiro motivo que nós vamos observar pelo qual Jesus cria conflito com as pessoas. Naturalmente as pessoas vão dizer, sai daqui, não queremos ter contato contigo, nós te odiamos, Jesus. Mas há um segundo motivo também pelo qual Jesus cria conflito entre as pessoas, porque em João capítulo 3, versículo 19 e 20, diz que as pessoas amam as trevas no lugar da luz e elas odeiam a luz porque a luz expõe os fatos que estão errados nas suas vidas. Mesmo em um nível muito básico, nós podemos perceber que qualquer estrutura que é dominada pelo pecado, qualquer estrutura que é dominada pela escuridão, quando as pessoas começam a ser alertadas que elas têm que mudar, de que elas estão erradas, quando a luz ilumina a escuridão, elas não gostam. Talvez você até lembre, já tenha ouvido falar de situações, por exemplo, de pessoas que quando denunciaram determinada situação de corrupção, seja numa empresa, na política, na sociedade, de alguma maneira, elas passaram a sofrer perseguição e passaram a sofrer perigo de vida.
Quantas pessoas eu mesmo já ouvi falar, missionários que se envolveram em denunciar coisas que haviam errado em lugares onde eles estavam, e alguns foram mortos, outros simplesmente tiveram que mudar de cidade. Então Jesus está dizendo, a luz ilumina as trevas, e as trevas não querem ser iluminada. Ninguém gosta da denúncia do pecado. E nos primeiros dias do cristianismo, havia na sociedade romana também algo muito semelhante. E os romanos tinham inúmeros deuses, cultos religiosos, religiões misteriosas, e dentro do Império Romano, cada um poderia ter o seu Deus. Mas a única coisa que eles não poderiam fazer é questionar e dizer que só haveria um Deus e ir contra tudo aquilo, todo o ecumenismo, por assim dizer, todo o sincretismo religioso que havia dentro do Império. E aí você tem que lembrar que o cristianismo começou a confrontar isso. Eles já não faziam a adoração do imperador romano. Eles confrontavam a cultura, o status quo da sua época. E logo ficou claro que o cristianismo era bastante diferente de todas as outras religiões. Não só os cristãos não tinham sacerdotes, sacrifícios, os templos para sacrificar a qualquer outro deus, eles não idolatravam. A exclusividade da crença cristã e a convicção deles de que Jesus não era apenas um Deus, mas o Deus, colocava os cristãos em rota de colisão declarada com quase todo mundo naquela sociedade pluralista e religiosa. Os cristãos intolerantes pareciam ser uma ameaça a toda a ordem social. Muitos historiadores vão explicar que, em razão disso, muitos cristãos começaram, então, a não ter mais espaços no seu trabalho, eram demitidos, eram excluídos de negócios sociais, eram abusados fisicamente, eram presos, porque eles eram diferentes. E em nossa atual cultura secular, os não cristãos, hoje, eles não temem a represária de um Deus. Eles não têm medo de que Deus vai talvez castigar, mas cada vez mais a nossa cultura também vê os cristãos como uma ameaça à ordem social. Porque a crença dos cristãos tradicionais são mais uma vez encarada como perigosamente intolerantes. Porque nós dizemos que só há um Deus, porque nós somos talvez conservadores, e o conservadorismo não está mais em voga no nosso mundo. Por isso a mensagem do Evangelho, ela traz hostilidade, porque ela é considerada a todo momento uma mensagem de intolerância. E existe uma hostilidade ainda pior, além dessa hostilidade das pessoas contra o cristianismo em si, pelo aquilo que nós pregamos. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 21, vai dizer que tem uma hostilidade muito pior. E é a seguinte que está escrito aqui: portanto, a ira de Deus é revelada do céu, contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Até aqui o nosso texto. Então, o que esse texto do apóstolo Paulo está dizendo? Todos os seres humanos, eles se opõem a Deus naturalmente. Dentro de nós tem uma natureza que nós gostamos de nos auto-justificar. De nós resolvemos sozinhos a nossa vida, os nossos problemas, tudo aquilo que nos atrapalha. Nós queremos acreditar que nós somos competentes para controlar a nossa vida e para nos salvar. E qualquer coisa que nos impeça do desejo, desse desejo funcionar, a gente fica bravo. Tudo que diz respeito a Jesus, porque Ele quer ser o Senhor sobre a nossa vida e ter controle, nos deixa irritados. Nós somos, como Paulo diz, nós conhecemos a Deus, mas nós nos opomos a Deus. Nós criamos conflito com Deus e com os cristãos, porque eles estão falando que Deus quer ter autoridade sobre a nossa vida. E caso você se identifique com Jesus e não esconda essa sua ligação, algumas pessoas vão ficar loucas com você.
Caso você comece a se declarar, assim como Jesus nasceu e pregou que era um único Deus, que era a única pessoa que poderia mudar o mundo, e as pessoas se oporam, tanto os líderes religiosos, tanto os líderes do Império Romano, e pessoas do dia a dia se oporam a Jesus, se você se identificar abertamente como cristão, pessoas também vão se opor a você. É claro que muitas vezes nós, como cristãos, somos censurados por razões que realmente são dignas. Quantos de nós, como cristãos, damos maus testemunhos, fazemos atitudes que são uma vergonha? Quantas vezes somos hipócritas, intolerantes realmente com coisas que não precisávamos ser? E por isso os não cristãos nos julgam e nos criticam e a gente diz, nós estamos sendo perseguidos. Então, por um lado, muitas vezes nós precisamos simplesmente dizer, eu não vou justificar o meu erro porque realmente eu errei e eu sou pecador e eu tenho falhado. Mas Simeão está dizendo que existe um caráter ofensivo no próprio Jesus. Não é em nós. Nós somos realmente pecadores. Mas quando nós nos identificamos como seguidores de Jesus, sempre, ou na maioria das vezes, as pessoas vão encarar isso como algo ofensivo. Porque Jesus, ele não é alguém que dá margem para você seguir ele mais ou menos. Você não pode seguir a Jesus e seguir ao dinheiro, por exemplo, Jesus diz. Jesus sempre é radical. A vida de Jesus para a nossa vida faz de nós pacificadores. Contudo, também vai trazer conflitos. Se você é um cristão comprometido, então reconhecerá tanto os triunfos da pacificação, quanto a angústia da oposição. Os cristãos costumam se sentir quase que como o salmista, no Salmo 120, versículo 7, onde ele diz, sou pela paz, mas até quando falo, eles insistem na guerra. E essa é uma verdade pura. Nós somos pessoas que queremos trazer a paz. Mas quando nós tentamos trazer a paz, quando nós anunciamos paz, quando nós dizemos vamos nos unir, ainda assim as pessoas continuam querendo guerra e dizendo que nós somos o problema do mundo. Que nós somos aqueles que causam toda a dor no mundo, nós somos intolerantes e por isso ainda há desunião no mundo, talvez. Mas ainda tem um outro ponto. O Natal, ele causa conflito, a história do nascimento, né, Jesus causa conflito entre o próprio povo dele. Quanto a ti, Simeão diz, uma espada atravessará a tua alma, ele fala para Maria. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. E eu não sei se você percebe o que está por trás disso. Maria realmente foi alguém que ela esteve diante da cruz de Jesus quando ele faleceu. Ela caminhou com ele, refletiu sobre tudo que ela ouvia a respeito de Jesus, mas ainda assim Maria, ela não entendia completamente quem Jesus era. Nós vamos ver, por exemplo, que mesmo durante o ministério de Jesus, ela criou, junto com os irmãos de Jesus, muitos problemas para Jesus. Marcos capítulo 3 diz que a mãe e os irmãos de Jesus começaram a achar que era loucura, literalmente, aquilo que ele estava fazendo no ministério. No versículo 21 de Marcos capítulo 3, diz que até aqueles da casa, os parentes dele começaram a dizer que ele estava fora de si. E quando então eles chegaram e encontraram Jesus num lugar pregando, eles começaram a tentar repudiar ele, dizer para ele sair daquele lugar no versículo, João capítulo 19, versículo 25 a 27, e ele daí diz, eles tentaram tirar Jesus e aí ele diz, olha, as pessoas vêm dizer para ele, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E ele responde, afinal, quem são a minha mãe e os meus irmãos? Aqueles, pois, que fizerem a vontade de Deus, esses são o meu irmão, a minha irmã, a minha mãe. Poucas pessoas apresentadas a nós no Novo Testamento são tão admiráveis quanto ou como Maria. Mas ainda assim, Maria ela não teve a compreensão completa de quem Jesus era. E ela também tentou atrapalhar porque ela achou que aquilo não fazia sentido. Ela estava seriamente equivocada quem era o seu filho, ela não tinha entendido. E isso nos ensina que até entre irmãos na fé pode haver conflitos por causa de Jesus e porque a gente não compreende o evangelho de maneira correta. Tem irmãos na fé que olham para o evangelho, mas ainda assim ficam ofendidos quando o evangelho é pregado. E ficam reclamando quando, de repente, algumas coisas são faladas e dizem, mas isso não pode ser falado, uma pessoa falar isso não é de Deus, quando, de repente, é confrontado diante dos seus pecados. O evangelho naturalmente cria conflito entre o povo de Deus.
E de novo, nós vamos ver então, nessa continuidade aqui, nós vamos ver Maria em pé na nossa frente como uma representante de todos que amam a Jesus. Porque se você ama a Jesus e tem a sua vida diante dele, o Simeão diz que aquilo que ia acontecer com ela, Jesus seria uma espada para a alma dela. O que Jesus está dizendo é, haverá conflito interior. Às vezes confusão, às vezes grande dor. Você vai entender talvez tudo errado, talvez até lute contra Jesus, contra si mesmo. A espada da alma de Maria é dizendo, olha, talvez você mesmo não vai conseguir compreender as coisas de Deus. E aqui eu quero citar então um autor, um bispo anglicano do século XIX, que ele ajuda a gente a entender melhor o que significa esse conflito da alma. J.C. Ryle, ele diz o seguinte: o Filho de Deus carrega em si grandes marcas. Pode ser conhecido por sua batalha interior, bem como por sua paz interior. Quando você deposita a fé em Cristo, muitas lutas, algumas delas chegam ao fim. Por exemplo, a luta de afirmar a si mesmo, para encontrar uma identidade, para ter um significado na vida capaz de lidar com o sofrimento, para encontrar verdadeira satisfação, todas elas se resolvem. Contudo, um conjunto novo de lutas é desencadeado pela fé em Cristo. Então, presta atenção. Nessa primeira parte do texto, Riley está dizendo que o verdadeiro cristão é conhecido não apenas pela paz. Ele diz, algumas lutas acabam. Sim, quando eu conheço a Jesus, muitas coisas vão se acalmar, ansiedade, desconfortos vão acalmar. Mas veja o que ele diz, ele explica que tem que acontecer na nossa vida também. Há milhares de homens e mulheres que vão às igrejas e capelas todo o domingo e se dizem cristãos. Seus nomes constam no registro de batismo, são considerados cristãos durante toda a vida, casam-se em uma cerimônia cristã, são enterrados como cristãos, mas você nunca vê nenhuma luta relacionada com a religião deles. De contendas, esforços, conflitos, abnegação, vigílias e guerras espirituais. Eles não sabem literalmente nada. Esse cristianismo não é o cristianismo da Bíblia. Não é a religião que o Senhor Jesus fundou e seus apóstolos pregaram. O verdadeiro cristianismo é uma luta. Queridos, nós somos tentados a pensar que a fala do Riley aqui talvez só faz sentido para o século XVIII, para a Inglaterra do século XVIII. Mas eu preciso dizer que nós precisamos entender que, como ele diz, um verdadeiro cristão vai viver conflitos na sua vida. Se você não enfrenta conflitos de nenhuma maneira com pessoas, se você não enfrentou conflitos de nenhuma maneira internamente com as pessoas que estão à sua volta, tem algo de errado. E nós vamos encontrar pelo menos 2 tipos de conflitos na nossa vida. Primeiro, porque a paz de Deus acontece somente após o conflito interior do arrependimento. Arrepender-se na nossa vida é como um antisséptico. Se você passar o antisséptico sobre uma ferida, a primeira coisa que vai acontecer geralmente é arder. Mas um dia, um momento, sara. E assim funciona o arrependimento. Ele cria uma turbulência interior terrível. Porque você vai se ver obrigado a admitir coisas que você não quer admitir. Tem de reconhecer fraquezas que você não quer reconhecer. Todavia, o único caminho para a nova paz do perdão, da reconciliação, é você abrir mão do seu orgulho e da justiça própria e um fardo terrível que você carrega, entregar nas mãos de Deus. Mas para isso você precisa se arrepender de quem você é e entregar nas mãos de Deus. E esse arrependimento é algo muitas vezes difícil de nós termos. Nós temos orgulho de quem nós somos e dificilmente queremos abrir mão dessa pessoa que nós somos. E isso vai ser um conflito tremendo entre eu querer continuar sendo quem eu acho que eu sou, mas também saber que eu preciso mudar para que talvez eu experimente uma vida diferente. É um conflito que nós vamos vivenciar. Mas há um segundo conflito que nós vamos vivenciar na vida, porque a paz de Deus nos chega depois do conflito imposto pela submissão. De novo, a paz de Deus só chega na nossa vida depois do conflito imposto da submissão. E lá em Romanos, capítulo 6 até o capítulo 8, Paulo fala da batalha interior do cristão entre o velho homem e o novo homem.
O velho homem, ele continua a querer que você seja o seu próprio Senhor, mas o novo homem conhece a paz e deixa Deus ser Deus. Todavia, quando a gente atravessa cada um desses conflitos com Deus, e enfim a gente diz, seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade, a gente encontra paz. Jesus avisou que veio trazer espada. Simeão disse o mesmo. A pergunta é, será que a gente consegue ver o que isso significa? Que seremos alvos de hostilidade por causa de Jesus, teremos muitas lutas dolorosas na vida cristã. O Natal nos ensina que os cristãos não deveriam ceder à autopiedade. Que nós não deveríamos, nos momentos difíceis, dolorosos de conflito interno e externo, ceder à tentação de achar, coitadinho de mim, eu não posso sofrer, como o nosso mundo diz. Você tem que ser feliz, você tem o direito de ser feliz. E nesse momento, talvez a gente é tentado a abandonar a vida de fé por causa dos conflitos, ou nem se entregar a Jesus quando a gente começa a ter esse conflito. A palavra de Simeão é que os cristãos deveriam contar com os problemas e estar pronto para eles, sabendo que isso é algo normal. É o que a gente vê em Jesus. Como que Jesus trouxe a paz? Mediante a agonia da cruz. Se Jesus vivenciou todo um processo de passar pela espada na sua vida, uma espada da alma, o sofrimento, por que nós, como cristãos, também não vamos aceitar que isso aconteça na nossa vida? O que Jesus estava fazendo quando subiu à cruz foi libertar a gente, sofrendo uma espada que matou ele, para nos restaurar, para restaurar o nosso relacionamento com Jesus. Por isso a gente não pode se entregar a uma autopiedade ou covardia, porque se Jesus vivenciou isso, por que nós não vamos vivenciar também o conflito, a dor, a espada na alma? E se quando Simeão disse a Maria, né, uma espada atravessará a sua alma, e se de repente ela tivesse dito, eu não quero que essa espada atravesse, o que teria acontecido conosco? Se talvez Jesus tivesse dito, olha, eu não quero uma espada na minha alma, eu não quero trazer paz dessa maneira, onde você estaria? Onde eu estaria? Provavelmente não, com certeza, não haveria paz. E se nós desistirmos em meio aos conflitos, nós não vamos alcançar paz no nosso coração e paz também para a vida das pessoas que estão à nossa volta. Se em meio a momentos que as pessoas vão confrontar e conflitar com a gente, porque nós somos seguidores de Jesus, porque nós somos diferentes, nós desistimos de sermos pacificadores, não vai haver paz no nosso mundo. Se na primeira oposição de pessoas dizerem não para Deus e dizerem que não querem saber de Cristo, talvez por causa de nós, mas principalmente por causa de Jesus, não vai haver paz. Por isso, a gente precisa continuar firme. E eu quero fechar com 3 perguntas. Em primeiro lugar, como você tem reagido à notícia do Natal? Como você tem reagido na sua vida, mais uma vez, diante do Natal, a essa notícia? Você tem reagido em oposição? Talvez você tenha tido um conflito grande internamente. Talvez você diz que não é isso que você precisa para a sua vida e você nega e até questiona e critica os cristãos, critica o cristianismo. Se é isso que vem acontecendo, eu passo uma segunda pergunta para você. Você está disposto a permitir que o Evangelho gere conflito dentro de você para que possa depois gerar paz? Porque muitas vezes, como eu falei já ao longo da mensagem, nós somos tentados, em meio a esse conflito, a dizer o Evangelho não é para mim. Se eu não acolhi automaticamente, abertamente, com facilidade o Evangelho, então não é para mim. Mas você precisa, talvez, como Maria, abrir espaço para dúvidas e também ouvir atentamente o que Deus tem para falar com você através do Evangelho e ir deixando que esse conflito interno vá acontecendo. O sofrimento é algo que faz parte da nossa vida e talvez vai levar alguns dias para que Deus molde a sua vida e transforme ela até que chegue a paz finalmente. Até que a paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração. E você simplesmente vai ter que aprender a conviver com isso diante de Deus até que Ele transforme a sua vida. Até que Ele gere a fé, a crença de que o significado do Natal, a história do Evangelho é algo bom para a sua vida e que você pode colocar a sua confiança em Deus.
Por último, você está consciente de que, como pacificador, nem todas as pessoas irão acolher ao Evangelho com facilidade? Você está consciente, como cristão, agora eu falo para você, que a nossa vida não é fácil? De que, na verdade, na maior parte do tempo vai haver muito mais guerras e conflitos do que vitória na nossa vida? Porque nós vivemos num mundo que ainda não está completamente restaurado, onde o domínio de Deus não foi completamente restabelecido sobre a vida de todos, e por isso nós vamos viver em conflito com pessoas, e você vai precisar fazer uma escolha de vivenciar isso na sua vida. Se você quiser ser cristão, você vai ter que, ao pregar o Evangelho, a falar a verdade, pessoas vão se opor a gente, e talvez possa até haver uma perseguição contra nós. Algo muito pior do que a gente tem vivenciado nos dias de hoje, você está consciente disso. Mas é necessário coragem. Nós não podemos desistir em meio às perseguições do dia a dia, que são realmente por causa de Jesus. Precisamos continuar firme. Por isso eu quero deixar 2 convites para você hoje. Em primeiro lugar, se você tem lutado contra Jesus, conflitado contra Ele e contra os cristãos, abre espaço para você poder permitir que o Evangelho vá trabalhando esse conflito até que ele gere a paz e a transformação. Em segundo lugar, você como cristão, se você tem precisado de coragem para vivenciar a fé no dia a dia e entrar em conflito muitas vezes com pessoas, que você possa então também pedir essa coragem para Deus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo juntos de ouvir a Tua palavra. Quero te pedir que aquelas pessoas, Pai, as quais, de alguma maneira, têm vivenciado um processo de conflito interno contra o Evangelho, contra entender o Evangelho, contra Deus, que Tu, Senhor, vá moldando o coração delas, dando paciência, para que elas estejam dispostas a passar por esse processo de transformação e não desistirem, Deus. Que todo ódio contra Ti, Senhor, vá sendo gradativamente dispersado, e a paz possa ser gerada, venha a ser gerada também no coração delas. Assim como no nosso, Senhor, como cristãos também. De modo bem especial, eu também oro por cada cristão que ouve essa palavra. Eu rogo, Deus, pedindo que Tu dê coragem à Tua igreja, Senhor, a nossa comunidade de modo especial, mas a cada cristão que está ouvindo essa mensagem, para que nós possamos ter coragem de anunciar o Evangelho. Mesmo que as pessoas vão dizer que é errado nós pregarmos uma única verdade, de que não há espaço para outros deuses. Que a gente tenha coragem, Senhor, e que o Teu Santo Espírito não venha permitir a gente se acovardar diante do mundo que pode nos perseguir, por nós sermos tão diferentes e talvez intolerantes naquilo que o mundo pensa que nós somos. Pai amado, use a Tua igreja corajosamente para transformar e trazer paz sobre o mundo, mesmo que seja necessário haver conflito antes da paz. Nós te pedimos isso, no nome santo de Teu Filho Jesus. Amém. Muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim. Às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no Seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei.
Eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Meu querido, minha querida irmã, que Deus te dê uma abençoada semana, onde nós vamos estar nos preparando para o Natal. Reflita ao longo dessa semana sobre esse conflito que talvez Deus está permitindo que seja gerado no seu coração e permita também que Ele gere esse arrependimento que você necessita, não somente aqueles que não são cristãos. De novo, nós como cristãos também precisamos, dia após dia, nos arrepender dos nossos pecados para que a paz de Deus possa ser gerada no nosso coração todos os dias. Por isso que nesse período de advento, você aproveite para ainda mais intensamente ter um tempo de refletir sobre a vida, permitir que Deus revele os teus pecados e que Ele possa, assim, transformar a sua vida em paz. Uma abençoada semana a cada um de nós. E eu lembro ainda que hoje à noite, às 7 horas da noite, nesse domingo, dia 20, nós temos a nossa Assembleia da Comunidade, às 19 horas, através do aplicativo Zoom. Então, eu conto com você, todos aqueles que são membros, são convocados para poder participar dessa Assembleia, que é muito importante. Nós vamos trabalhar sobre o novo presbitério, né, a escolha do novo presbitério para os próximos 2 anos da nossa comunidade. Um grande abraço, até então o nosso culto de Natal no dia 25. Tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, enxergue o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam o peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar
estar sozinho. Que